O planejamento de uma carreira profissional hoje não é muito diferente do planejamento de uma empresa ou de um produto. O profissional tem praticamente os mesmos objetivos de uma empresa, que é detectar necessidades, expectativas e desejos do mercado, do seu mercado, analisar isso, atender essas expectativas da melhor forma e buscar lucro, ganhar alguma coisa fazendo isso. O processo é o mesmo, independente se o profissional pretende trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego. Aqueles que são empregados em uma companhia também têm um cliente, um grande cliente, né, ao qual eles atendem em tempo integral. Na verdade, eu não creio muito em um planejamento estratégico pessoal formal, em função da mutabilidade do mercado. Como é que um estudante vai ser capaz de prever as condições do mercado 5 anos depois de entrar na faculdade? E mesmo que ele tenha um plano, como garantir que a sua profissão não vai desaparecer antes de colocar o seu plano em prática, né? Antigamente, bastava você buscar uma formação profissional. E aí você, com isso, determinava já o seu futuro. Mas hoje não é suficiente, só isso não é suficiente. O mercado muda com uma rapidez tão grande, que algumas profissões acabam desaparecendo ou se tornando tão saturadas que inviabilizam uma carreira lucrativa. Por isso, o melhor planejamento é manter sempre um pensamento estratégico. Não apenas um planejamento estratégico, mas um pensamento estratégico de abordagem de mercado e de detecção de oportunidades. Lembrando sempre dessas 3 atividades: detectar, analisar e atender. Você vai sempre fazer isso. Há alguns anos, nenhum profissional seria capaz de planejar uma carreira, digamos, na internet, mesmo porque não existia internet. Aqueles que estavam atentos às mudanças e às novas tecnologias, esses foram os que saíram primeiro. Esses foram os primeiros a embarcar nesse novo mercado, que se mostrou depois extremamente lucrativo e cheio de oportunidades. Aqueles que se apegaram a algum planejamento prévio, perderam a oportunidade, porque o seu planejamento, obviamente, não previa a internet. Este ano é um ano de oportunidades, por ser um ano de mudanças. Sempre que ocorrem mudanças drásticas na economia e na sociedade, isso causa uma espécie de dança das cadeiras. Quem estava sentado acaba de pé, e quem estava de pé pode conseguir lugar para sentar. Outros ainda vão enxergar nessa dança a oportunidade de vender cadeiras. Se você observar, até países em guerra têm oportunidades, e quando a guerra termina, é comum você perceber que o dinheiro trocou de mãos. A melhor forma de você alcançar metas e objetivos profissionais e pessoais este ano é ser flexível e estar atento às mudanças. Pessoas que trazem um planejamento de carreira rígido são as que sentem maior dificuldade em abandonar o que foi planejado para se aventurarem até em algo novo. Daí eu insisti na necessidade de um pensamento estratégico. Um pensamento estratégico, muito mais do que de um planejamento estratégico. É fácil perceber a diferença disso. Quando se tem um planejamento, este foi feito levando-se em consideração dados e informações que você colheu no passado, ou no máximo em um presente imediato, mas nunca no futuro. Pense, por exemplo, na crise mundial que começou em setembro de 2008. Qualquer planejamento em uma empresa que levasse em conta índices e dados anteriores, como cotação do dólar, do euro, custo do barril, do petróleo, disponibilidade de crédito, né, mercados preferenciais, volume de vendas. A empresa que levou isso em consideração para fazer um planejamento antes de setembro de 2008 vai precisar fazer correções radicais, já que o mundo ficou de pernas para o ar após a crise que começou nos Estados Unidos. Numa hora assim, as empresas mais ágeis, mais flexíveis, são capazes de mudar radicalmente, em tempo recorde, os seus produtos, processos, mercados e até as pessoas, né? E essas sim sobrevivem e conquistam uma fatia maior de mercado. Eu me lembro de ter sido consultado para um treinamento de vendas de uma empresa que disse que queria preparar os seus vendedores, olha só, para conquistarem o espaço que seria deixado por seu principal concorrente líder de mercado. Segundo essa empresa, o seu concorrente, líder de mercado, estaria em péssimas condições, em péssima situação, por causa da alta do dólar. Eles já estavam se preparando para tomar esse lugar. Essa agilidade e a capacidade de perceber oportunidades que é necessário nas empresas também é vital para qualquer profissional que quiser se dar bem este ano, quando as regras do jogo das profissões certamente vão sofrer abalos profundos. A principal causa do fracasso é a falta de flexibilidade. Pessoas pouco flexíveis têm uma dificuldade muito grande de se adaptarem às novas condições de mercado. Aquelas pessoas que se apegam mais ao diploma também.
O diploma pode ser um problema. De que adianta você ter uma formação profissional para a qual não haverá demanda no mercado? E talvez nem exista mais a profissão. O melhor é que o profissional tenha uma especialização em alguma área, mas tenha também um conhecimento genérico em outras áreas, para poder migrar e se aprofundar nelas rapidamente em caso de necessidade. Outra causa de fracasso é sentir pena de si mesmo, se considerar vítima das circunstâncias. Pessoas assim perdem tanto tempo se lamuriando que não enxergam as oportunidades que quando elas passam, quando elas aparecem. E, geralmente isso tem uma raiz lá no orgulho, sabe? O orgulho deixa a gente inflexível e deixa a gente incapaz de reconhecer os nossos erros e a necessidade de aprimoramento constante. Uma vez eu dei uma opinião sobre um determinado assunto a uma pessoa e ela me cobrou. Mas, Mário, eu me lembro que há alguns anos você disse exatamente o contrário. Pois é, eu expliquei para ela. Eu mudei. Seria uma idiotice muito grande manter uma opinião depois de aprender alguma coisa nova sobre o assunto que deixaria óbvio que eu tenho que mudar de opinião, né? Daí a necessidade de estar disposto e não ter medo de aprender mais do que é aquilo que a gente sabe hoje. Se eu me considerar completo, que eu já sei tudo, como que eu posso ter disposição para aprender algo de novo e principalmente para mudar? Também existe a necessidade de ficar atento para os problemas que surgem e não fugir deles. E geralmente a gente foge dos problemas, né? As pessoas que evitam problemas são pessoas que evitam oportunidades. É fácil perceber isso quando a gente entende que qualquer profissão nada mais é do que uma atividade de resolução de problemas para alguém. O dentista resolve problemas nos dentes dos seus clientes. O médico resolve os problemas de saúde do cliente. O arquiteto, os problemas de espaço da casa, da empresa, da loja. O engenheiro civil, os problemas estruturais. E por aí vai. Sem problemas, não há profissões. E a profissão geralmente existe para resolver algum problema. O profissional de sucesso é aquele que detecta problemas que às vezes nem mesmo seus futuros clientes perceberam, apresenta soluções criativas e atraentes e aponta para novas perspectivas que o colocam na frente dos seus concorrentes. E, obviamente, o profissional de sucesso é o que sabe vender as suas ideias, vender isso, vender a sua capacidade. Aí sim você consegue sobreviver na crise.